tudo o que pedirdes na oração, credes que já tendes recebido e vos será dado. Meu irmão, minha irmã, a fé é o fundamento da esperança. É a certeza daquilo que não se vê. Hoje, na palavra que está em Marcos 11, do 11 até o versículo 26, Jesus vem nos ensinar sobre a fé. Ele nos colocou nesta terra para o louvor. Ele nos colocou nesta terra para o amor. E nos colocou para darmos frutos, 30, 60, 100 por um. Israel, e se eu não der frutos, o que pode acontecer comigo? A figueira amaldiçoada, conta Marcos que Jesus se aproxima dela porque ele tinha fome e ele queria comer. Como ele procurou pelo menos um fruto naquela figueira e não havia nenhum fruto, mesmo não sendo tempo de ter figos, Jesus disse: jamais alguém coma de ti. E os discípulos ouviram a figueira sendo amaldiçoada, porque não deu frutos. A figueira, na palavra, é comparado ao povo de Deus, aos israelitas. Um povo que se tornou duro de coração, um povo que se tornou estéril. Sabe quem é a pessoa estéril? Quem não gera filhos. Traz isso para os dias de hoje, para a nossa realidade, irmão e irmã. Não se torne estéril. Homem de Deus, mulher de Deus, produzais frutos. Frutos da alegria, frutos do amor, frutos da esperança, frutos da caridade. É isso que Deus quer ver em nós. As pessoas precisam nos olhar e saber que nós somos homens e mulheres que fazem o bem, que leva a alegria do Evangelho a todas as pessoas. E isso é ser frutífero. Entenda isso. Interessante que nesse mesmo percurso Jesus chega ao templo e lá no templo ele expulsa os cobradores, aliás, os vendedores, os cambistas, não porque era proibido vender algo ali, não era. Até porque as pessoas compravam ali animais para oferecer ao próprio Senhor. Mas a revolta de Jesus é porque quem estava ali vendendo eram ladrões que roubavam do seu povo, que roubavam do povo que ia para o templo orar. E esses ladrões foram expulsos do templo porque eram ladrões, porque eram homens de má fé, porque eram homens que não amavam o próximo. Por isso que Jesus os expulsou do templo. Por isso. Mas no templo, sim, havia vendedores. E se esses vendedores não fossem ladrões, eles não teriam sido expulsos por Jesus. Algo contra os ladrões, Jesus? Roubar é pecado. Mas Jesus, ele revolta, além de serem ladrões, usar a boa fé do povo dele, que iam ali para orar, para prestar sacrifícios a Deus, e eram roubados por homens de má fé. E Jesus expulsa todos dali. Quando Jesus sai dali, ele passa pelo mesmo lugar da figueira
a figueira estava seca. Os discípulos mostraram para Jesus: Senhor, a figueira secou. Por que aquela figueira secou, irmãos? Porque não deu frutos. Qual a necessidade de você ter uma árvore, uma planta na tua casa que você plantou e esperou anos e anos para ela dar frutos e ela não deu? E começou a cair folhas e começou a ter sujeiras. Qual a necessidade dela ficar ali? A figueira secou porque não deu frutos. Quais são os frutos, meu irmão, minha irmã, que nós temos dados todos os dias na nossa vida? Quais são os frutos, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos produzir? Você tem amado? Você tem perdoado? Você tem feito bem? Você tem cuidado das pessoas que Deus confiou a você? Nós temos sido aquilo que Deus espera de nós? Ô meu irmão, ô minha irmã, Deus, na sua santa sabedoria, sabe do que somos capazes. Mas Ele disse: se tiveres fé, vai dizer a essa montanha: saia daqui, lança-te no mar, e ela o atenderá. Como assim, Israel? Se você estiver diante de um problema, seja ele por mais difícil que seja, do tamanho de uma montanha, mas se você tiver fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, essa montanha do sofrimento vai te obedecer. Olha o tanto que Deus é fiel. E aí Ele diz: você está pedindo algo a mim com fé? Se você pedir algo na tua oração com fé, já é para comemorar antecipado, antes que aconteça. Você já parou para pensar na grandiosidade que é isso, irmão? Deus, Jesus está dizendo: se tu pedires com fé, já pode fazer a festa, já pode comemorar. Ah, Senhor, eu quero que meu irmão, minha mãe, meu pai seja curado. Está pedindo com fé? Celebra, comemora, porque vai dar certo. E isso serve para tudo na nossa vida, tudo, 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 tudo. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me dê a graça de arcar com todas as minhas dívidas, Senhor. Eu creio, eu espero. Pode comemorar. Ah, Senhor, eu quero te pedir que o meu casamento seja restaurado. Está pedindo com fé? Seu casamento vai ser restaurado. Ah, Senhor, eu quero que meu filho e minha filha que estão na desobediência me obedeça, a gente possa viver uma amizade entre pais e filhos. É com fé? Pode celebrar, que já deu certo. Louvado seja Deus. Deus abençoe.